Olá, graça e paz. Boa tarde, agora são meio-dia. Nós estamos iniciando o nosso culto no lar. Hoje, 13 de abril, e nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando do nosso culto no lar. Nosso momento de sermos edificados. Quero dar as boas-vindas a Emília, Joelma, que está conosco, Júlio, Mariana, Jamila. Nós estamos transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre os primeiros discípulos. Nós estamos começando com os 12, depois nós vamos dar sequência nos outros. Simone, boa tarde, Simone, Deus te abençoe. Bênção culto ontem, né, Júlio? A Ivone, Deus te abençoe, Ivone. Como está a família, Ivone? Nós estamos então iniciando nosso culto no lar, de segunda a sexta. E o André, Saulo, estão bem? Vamos entrando e daqui a pouquinho nós vamos iniciar a nossa série de reflexões sobre os primeiros discípulos, aqueles homens e mulheres que marcaram a trajetória bíblica, homens e mulheres semelhantes a mim e a você. E hoje nós vamos falar sobre Tiago, filho, tá ok? Então nós vamos iniciar com um cântico. A Rebeca estará adorando o Senhor com uma canção. Então convide sua família para estar conosco, participando desse momento, tá joia?
obrigado, Rebeca. Nós queremos agradecer pela sua companhia. Nós iniciaremos essa semana agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje é aniversário da Lélia. É isso, Lélia? Não sei se ela está conosco aí ligadinha. Esposa do Gil. Deus te abençoe. Dá as boas-vindas a todos. O William lá de Timóteo, Laureli, Ilma, Diego, Cândida, Nerli. Deus abençoe. Simone, Natália aqui pelo Instagram. A Rafaela, Deus abençoe a vida de vocês. Semana passada, na sexta-feira, nós falamos sobre Judas Iscariotes. Nós ministramos sobre Judas Iscariotes. Nós falamos um pouco sobre esse discípulo do Senhor Jesus. A Dalmes também, né, Dalmes? Que bom ter você aqui, Dalmes, conosco, tá? Suzana também, lá de Valadares. Olha, o povo está entrando aí, participando. Mariana. Bom, e aí nós estamos fazendo um sorteio, e quem ganhou o sorteio foi a Marlene. Eu fiz diferente. A pergunta que eu fiz, aliás, o sorteio foi o seguinte: a pessoa que enviasse a resposta para uma pergunta para mim pelo meu WhatsApp, a primeira pessoa que enviasse uma pergunta para mim ganharia. E aí a Marlene Bagli, ela foi a primeira a enviar uma pergunta, né? E a pergunta que ela fez foi se Judas foi salvo ou não, né? A Bíblia não é muito clara a respeito disso, se Judas foi salvo ou não. Eu costumo dizer que a única pessoa que eu sei que foi salva foi o ladrão na cruz, né? Porque Jesus disse assim: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O critério de salvação não compete a nós os homens, compete a Deus. Então Deus é quem sabe de fato quem será salvo ou não. E eu sempre digo na igreja onde eu pastoreio que lá no céu nós teremos 3 surpresas. 3 surpresas. A primeira é de achar que nós temos certeza que algumas pessoas estarão lá, né? Talvez você faça assim: essa pessoa vai estar lá no céu, e de repente vai chegar lá e não vai estar, né? Porque Deus é quem sonda o coração, não é verdade? Então a primeira surpresa é de nós acharmos que determinadas pessoas estarão lá e talvez não estarão. A segunda é ter a certeza de que tem pessoas que não estarão lá e talvez estarão lá, né? Vai ser uma outra surpresa. Ó, essa pessoa jamais vai para o céu, e de repente quando estivermos lá, nós teremos essa surpresa. E a terceira é se eu e você nós estaremos lá também, né? Eu espero que você possa estar e gozar da vida eterna junto comigo e com todos aqueles que verdadeiramente professam a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus é o único que é o intermediador entre os homens e Deus, tá bom? Eu espero que a minha voz esteja chegando bem, espero que a voz, a iluminação esteja boa até você. E hoje nós vamos falar sobre Tiago. Nós vamos falar hoje sobre Tiago, filho de Alfeu. Para relembrar, nós já falamos aqui sobre Mateus, Pedro, André, Filipe, Natanael, que é o mesmo que Bartolomeu. Já falamos sobre Judas Tadeu, Judas Iscariotes. Já falamos sobre Filipe. Já falamos sobre esses homens. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, filho de Alfeu. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, filho de Alfeu. Amanhã nós falaremos sobre Tiago, filho de Zebedeu. Marlene, agora que eu vi você entrando,
Você que ganhou, tá? O sorteio de sexta-feira, tá joia? E aí eu vou deixar o brinde na igreja hoje, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre Tiago, filho de Alfeu, e amanhã nós falaremos sobre Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, tá? E na quarta-feira nós terminaremos falando sobre João. E aí nós vamos terminar os 12 discípulos, né? Os 12 primeiros discípulos, os 12 apóstolos. E depois nós vamos continuar falando sobre os outros primeiros discípulos. Por exemplo, Marcos. Marcos, ele escreve o Evangelho de Marcos. Mas a Bíblia, ele não foi um apóstolo. Ele escreveu o livro de Marcos, né? Então nós vamos aprender sobre esses primeiros discípulos e o que é a vida deles, o que eles nos ensinam, quais são as lições, o que nós podemos aprender com eles. Então, muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, e é por isso que eu estou olhando para cá e para cá, né? Então, é para você entender que nós temos algumas pessoas pelo Instagram e outras pessoas conosco ligadinho pelo Facebook. Tá bom? Então, vamos ao estudo, vamos aprender um pouco sobre Tiago, filho de Alfeu. Como eu tenho compartilhado aqui, muitos discípulos, nós temos muitas informações sobre eles, né? Lélia, nós já demos os parabéns para você aqui. Hoje é seu aniversário, né, Lélia? Não é isso? A Lélia está ligadinha conosco, a Rita lá de Piracicaba, está conosco, ligadinha conosco, né, Rita? Deus te abençoe sua família de uma forma muito especial. Não é isso, Lélia? Quantos anos? Não preciso falar, não. Lélia, Deus te abençoe, tá, querida? Um abraço para você, para o Gil, tá? Para toda a família, tá joia? Bom, então vamos lá para o nosso estudo nessa tarde. Então nós temos aprendido que temos poucas informações sobre os discípulos. Alguns discípulos nós temos pouquíssimas informações. Por exemplo, Tiago, esse filho de Alfeu, eu quero falar hoje das informações que nós temos sobre Tiago na Bíblia. Quais as informações que nós temos sobre Tiago? Que o seu pai se chamava Alfeu e que sua mãe se chamava Maria. Então nós temos apenas essas duas informações e que Tiago foi um discípulo do Senhor Jesus. Então, como nós conseguimos extrair lições a partir apenas dessas duas informações? Tiago, filho de Alfeu, e Maria. Então, nós conhecemos a profissão do garimpeiro, né? A pessoa que faz o garimpo. E a função, às vezes, do pastor, daquele que estuda a palavra de Deus, é a gente minuciosamente procurar informações que possam adicionar as informações que nós temos, para que a partir dessas informações possamos ter conteúdo a respeito dessas pessoas. Então, como eu tenho falado, não é porque esses homens e mulheres, e nós vamos falar sobre alguns depois, né? Depois, quando nós terminarmos os 12 primeiros, nós vamos entrar em outros discípulos do Senhor Jesus, mulheres também. E hoje eu quero falar sobre uma delas, tá? Que tem a ver muito com Tiago. Então, essas pessoas, por mais que tenham pouquíssimo conteúdo, elas sempre têm informações importantes para a nossa vida espiritual, né? Essas personagens da Bíblia, esses homens e mulheres sempre têm algum conteúdo. Então, quais são as informações e quais as lições nós podemos aprender aqui sobre Tiago? Então, nós sabemos que esse Tiago, não existe nenhuma fala
não tem nenhum registro do que ele falou, de alguma pergunta, de algum esclarecimento. Nós não temos nenhuma informação sobre esse Tiago. Nós temos apenas só um minutinho, voltar aqui no Instagram, que saiu aqui. Aí estamos de volta, beleza? Isso acontece, né? Ao vivo tem essas situações, não é verdade? Então vamos lá. Outra dúvida que nós precisamos responder é porque nós temos, assim como nós falamos sobre Judas e Judas Iscariotes, Judas irmão de Jesus, Judas Tadeu, sempre tem confusão desses nomes. Então Tiago, nós temos o Tiago, quem escreveu a epístola de Tiago, lá nas cartas, né, as epístolas gerais, foi o irmão de Jesus. Então esse Tiago, filho de Alfeu, muito tempo ele foi confundido com Tiago, irmão de Jesus, né? Porque os nomes eram semelhantes, então a tradição muito se confundiu esse Tiago, filho de Alfeu, com Tiago, meio-irmão de Jesus. Esse Tiago, meio-irmão de Jesus, é o mesmo Tiago que escreveu a epístola de Tiago, que não tem nada a ver com Tiago, filho de Alfeu. Nós precisamos lembrar que nenhum dos irmãos de Jesus aderiram aos 12, fizeram parte dos 12 apóstolos. Muitos deles vão se converter, vão acreditar que Jesus de fato era o Messias após até mesmo da morte e ressurreição de Jesus. Então, o próprio Tiago, o seu irmão, meio-irmão de Jesus, por quê? Porque era, né, filho, irmão por parte de mãe, né? Eles questionaram o ministério de Jesus, eles duvidaram do ministério de Jesus. Então, Tiago, filho de Alfeu, não tem nada a ver com Tiago, irmão de Jesus, tá bom? Uma outra curiosidade muito interessante sobre esse Tiago, filho de Alfeu, a Bíblia fala desse Tiago, filho de Alfeu, seu pai se chamava Alfeu e sua mãe se chamava Maria. Existe uma curiosidade muito interessante que a tradição ela traz como uma veracidade. A gente precisa lembrar que nós temos relatos bíblicos, é por isso que nós estamos baseando apenas nos relatos bíblicos, mas existe uma tradição a respeito desses homens. O que a Bíblia, o que a tradição fala sobre esses homens? Por exemplo, muitos desses homens, desses apóstolos, não aparecem o seu martírio, a sua morte, mas a tradição vai falar sobre o que eles morreram, né? Pessoas que escreveram posteriormente, que deixaram registros sobre os primeiros discípulos. Essa tradição vai trazer indicativos, vai trazer informações adicionais sobre a morte, sobre o martírio, sobre aonde esses homens evangelizaram, aonde eles foram levando o evangelho do Senhor Jesus. Nós aqui estamos baseando apenas nas informações que a Bíblia traz. Mas, por exemplo, a tradição diz que quando Judas Iscariotes deu um beijo em Jesus diante dos soldados lá no jardim do Getsêmani, quando Judas deu um beijo em Jesus, foi para diferenciar entre Jesus e Tiago, filho de Alfeu, porque a tradição diz que Tiago tinha características físicas muito semelhantes a Jesus. Então já era de noite. Então quando Judas ele dá um beijo em Jesus, era para que os guardas não
prendessem Tiago, para que eles pudessem fazer uma diferença, para que eles soubessem quem que era Jesus e quem que era Tiago. Então Tiago, a tradição diz que ele tinha uma semelhança muito parecida, uma fisionomia muito parecida com Jesus, ok? A segunda curiosidade interessante é que Tiago, ele, em algumas passagens da Bíblia, ele é apresentado como Tiago o menor. E o menor aqui é menor em estatura. Provavelmente esse Tiago, filho de Alfeu, esse discípulo do Senhor, dos discípulos, ele era o menor em estatura e provavelmente o mais novo entre eles. E talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual nós temos poucas informações desse Tiago. Talvez por ser o mais jovem, para ser da turma ali o mais inexperiente, talvez, provavelmente, poderia ser o mais tímido entre eles. E esta é uma nova curiosidade sobre Tiago, filho de Alfeu, um dos discípulos do Senhor Jesus. Outra informação que nós temos, pela tradição, que esse Tiago, filho de Alfeu, ele era um zelote. Nós temos aprendido aqui, nós aprendemos que Judas Iscariotes era um zelote, Simão era um zelote. Nós temos aprendido que alguns desses homens que nós aprendemos aqui eram zelote, e Tiago também, filho de Alfeu, provavelmente também era um zelote, tá? Outra informação que nós temos é que, eu não sei se vocês se lembram, quando eu falei sobre Mateus, quando eu ministrei aqui sobre Mateus, eu lembro que eu disse que Mateus, ele era filho de Alfeu. A Bíblia apresenta Mateus, que tem o mesmo nome que Levi, a Bíblia fala de Alfeu. Então é bem provável que esse Tiago, filho de Alfeu, fosse irmão de Mateus, pelo fato da Bíblia transparecer, a Bíblia registrar que esse nome Alfeu é um nome comum entre esses dois discípulos. Uma outra razão pela qual nós podemos acreditar que esse Tiago e Mateus, eles eram irmãos, porque nós temos outros irmãos. Nós temos outros irmãos que fazem parte do círculo de discípulos do Senhor Jesus. Por exemplo, nós vamos falar amanhã e depois sobre Tiago e João, que eram irmãos. Nós temos Pedro e André, que também eram irmãos. Então, muito provável que esse Tiago, ele era irmão também de Mateus. A Bíblia não traz essa informação, são informações adicionais, que é como se fosse um quebra-cabeça. Às vezes, para a gente poder entender a Bíblia, fazer uma leitura, a gente tem que entender textos isolados, para a gente poder fazer essa costura de uma colcha de retalhos. São informações que a gente vai trazendo para o nosso entendimento, tá beleza? Então aqui eu quis dar esse panorama de quem que é esse Tiago, filho de Alfeu, tá? São curiosidades. A Bíblia não traz informações precisas, são informações que a tradição, que a história, que os pais da igreja trazem sobre esse Tiago. Quero dar as boas-vindas à Aparecida também, que está ligadinha conosco. Tá, Aparecida? Que Deus te abençoe. Vamos lá então. Tá, pastor, mas quais são as lições? O que nós aprendemos sobre Tiago? O que nós podemos aprender sobre Tiago? Nós vimos aqui algumas curiosidades sobre Tiago. Mas quais são as lições? O que eu posso aplicar na minha vida? Qual é o aprendizado que eu posso ter a partir desta figura,
dessa personagem da Bíblia, desse discípulo que não tem informação nenhuma sobre ele. Então, eu quero aqui ler para vocês. Primeiro eu quero ler aqui em Marcos capítulo 14, que diz assim, Marcos capítulo 15, eu quero ler o versículo 40. Marcos 15, versículo 40, diz assim: estavam ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago. Li esse versículo. Esse versículo, ele está falando, se referindo à morte de Jesus. Ao momento da crucificação de Jesus, tem três mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe desse Tiago, discípulo do Senhor Jesus. Então, se ela é mãe de Tiago, esposa, mulher de Alfeu, ok? E outro texto que eu quero ler é em Lucas, que fala sobre esse Tiago. Lucas capítulo 6, versículo 15, diz assim: Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Então, são essas informações básicas que aparecem de Tiago. Mas quais são as lições que nós aprendemos? Então, o que nós podemos extrair? A primeira lição que eu aprendo é que é possível. Tiago me ensina, o Tiago, discípulo do Senhor Jesus, me ensina que é possível viver uma vida com Deus no anonimato. E cai por terra toda a afirmação de que para eu ser uma pessoa frutífera, eu tenho que estar em evidência. Por que eu quero dizer isso? Por que eu quero compartilhar com vocês isso? É porque Tiago me ensina que muitas vezes eu acho que para eu ser um crente, eu tenho que estar em evidência, eu tenho que ser alguém notório, eu tenho que ser alguém reconhecido, eu tenho que ser alguém que as pessoas me conhecem. E Tiago, ele tem pouquíssima informação comparado com Pedro, comparado com João, comparado com Mateus. Então, eu posso servir a Deus mesmo não estando em evidência. E fruto na Bíblia, frutificar na Bíblia, dar frutos na Bíblia, não quer dizer que você tem que ter uma evidência pública. Uma evidência e todos têm que te conhecer, todos têm que saber. Você tem que ser uma pessoa popular. Tiago não é uma pessoa popular. Tiago não é uma pessoa que todo mundo conhece, mas é uma pessoa que aprendeu a servir a Deus na sua individualidade. A vida de Tiago foi uma vida de fidelidade a Deus. Ora, pastor, mas como que o senhor pode afirmar que Tiago, ele era uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que servia a Deus? Eu posso lembrar você que em Lucas, capítulo 18, versículo 28, diz assim, existe uma passagem bíblica que Pedro fala assim: Senhor, nós te deixamos, nós deixamos a nossa casa e nós estamos te seguindo. Ora, Tiago estava dentro dessa afirmação de Pedro, quando Pedro falou para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Tiago foi um desses que deixou tudo para seguir Jesus. Tiago foi um discípulo que abandonou tudo, que deixou tudo para seguir o chamado e para fazer a diferença. A segunda referência que eu quero compartilhar com vocês foi quando Jesus, lá em João capítulo 6, versículo 68, fala que a multidão começou a seguir Jesus porque Jesus multiplicou os pães e eles estavam querendo proclamar Jesus rei. E Jesus falou assim: olha, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o verdadeiro pão. E aquela multidão que foi alimentada por Jesus, a Bíblia diz que eles se escandalizaram, eles
É como se eles não estivessem acreditando que Jesus disse isso. E a multidão começa a ir embora. A multidão começa a sair. Começa a deixar Jesus. E aí Pedro, ele faz uma afirmação, ele faz uma declaração de fé. E nessa declaração de fé, Tiago está dentro dessa declaração de fé. Quando Tiago fala assim: mestre, para quem nós iremos? Para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E aí Pedro faz uma declaração e Tiago está presente nessa declaração. Pedro fala assim: nós temos crido que tu és o Messias, o Santo de Deus. Ora, ensina que eu posso servir a Deus, que eu posso ter uma experiência com Deus, e muitas vezes talvez eu não vou ser uma pessoa pública, não vou ser uma pessoa vista e reconhecida na minha popularidade, mas fidelidade a Deus tem a ver com as influências, com o poder que opera dentro de mim. Tiago, ele foi sim uma referência na sua geração. Ele se tornou um apóstolo, ele foi uma liderança, mas ele não foi uma pessoa popular. Então, andar com Deus, viver com Deus, não tem nada a ver com popularidade. Você pode ser uma pessoa extremamente fiel ao Senhor, você pode ser uma pessoa que tem um caráter transformado por Deus, mas não ser uma pessoa popular. Ou existem muitas pessoas que podem ser uma pessoa popular, que falam, que são conhecidas, mas que não têm de fato uma experiência profunda com Deus. Popularidade não tem nada a ver com experiência do íntimo. Tiago, ele não era um discípulo popular. Tiago não era um discípulo conhecido, mas era um discípulo que amava o Senhor, que foi até as últimas consequências. Pastor, mas como que o senhor pode fazer essa afirmação? Que Tiago, ele foi um homem, um discípulo, que foi até as últimas consequências. Através do testemunho que nós temos de sua mãe, Maria. A Bíblia diz que esse Tiago, filho de Alfeu, a sua mãe se chamava Maria. E ela, Maria, foi uma mulher que esteve com Jesus até as últimas consequências. Quando eu li aqui o versículo que Maria Madalena e Salomé ficavam de longe, esse verbo é de longe. Se eu falar, olha, nós estamos longe, tudo bem, mas tem um grupo de pessoas que estão aqui fazendo parte desse estudo, desse culto no lar, que estão com o olhar fixo em mim, e eu também estou com o olhar fixo em vocês. Nós estamos de longe, mas nós temos um olhar fixo, e a expressão no grego que aparece aqui desse olhar fixo é um olhar que está esperando, que está contemplando cada movimento de Jesus. E ficar olhando dessa forma para Jesus, esse olhar que tenta segurar, que tenta abraçar, esse olhar atento a Jesus, era um olhar que poderia criminalizar, que poderia tornar cúmplice as mulheres que estavam com Jesus no momento da crucificação. E a pergunta que eu faço para você é: foi Maria que influenciou Tiago, ou foi Tiago que influenciou a sua mãe? A Bíblia não diz, porque a Bíblia não fala quem influenciou, se foi a mãe que influenciou Tiago ou se foi Tiago que influenciou a mãe. O que a Bíblia diz que Jesus chamou primeiro os apóstolos, Tiago. Então, subentende que Tiago, ele influenciou, ele marcou a sua mãe, Maria.
E a Bíblia diz que Maria esteve com Jesus até no momento da crucificação. E quando foi embalsamar o corpo de Jesus, quem que é a primeira que aparece levando aromas para embalsamá-lo, para cuidar do corpo de Jesus? Maria, mãe de Tiago. E embalsamar o corpo de um criminoso, de um crucificado, era dizer: eu também sou cúmplice, eu faço parte desse movimento. Logo, Maria estava se colocando em risco. Estão compreendendo? Compreendendo a importância de Maria, dessa família. Então, eu não sei quem influenciou quem, se foi Tiago que influenciou Maria, sua mãe, ou Maria influenciou seu filho. Mas o que eu quero deixar aqui registrado é que essa família, que não é popular, que não é conhecida, teve a coragem de ir até as últimas consequências por amor a Jesus. Olha que coisa tremenda. É uma família que aprendeu a servir a Deus, que aprendeu a honrar a Deus e foi até as últimas consequências, correndo o risco de serem pegas, de serem prisioneiras, porque estavam vivendo cúmplice daquele que tinha sido crucificado. Então, a gente precisa lembrar que as mulheres não tinham muito prestígio. As mulheres não tinham, nós falamos aqui já, né, que as mulheres não tinham muita importância naquela época. As mulheres, a importância que elas tinham era de reprodução, de gerar filhos, e principalmente se fosse um filho homem. Então, eu aprendo, irmãos e irmãs, que essa foi uma família que aprendeu a servir a Deus, não se preocupando com a popularidade. Você sabe qual que é a ideia que se passa hoje? É de que alguém que serve a Deus, que é renomado, que é conhecido por Deus, precisa ser uma pessoa popular. Não. Eu conheço muitas pessoas que às vezes são tímidas na sua personalidade, mas são pessoas extremamente fiéis ao Senhor Deus. São pessoas extremamente leais ao Senhor Deus. E é por isso que eu aprendo com Tiago e com essa família abençoada. Olha, que Deus abençoe sua vida, tá? Que Deus abençoe seu coração, que a gente aprenda a ser isso. Se Tiago influenciou a sua mãe, olha o testemunho desse Tiago, olha o impacto desse Tiago na vida bíblica, na vida dos discípulos. Olha o testemunho, olha o legado de fé. Que Deus abençoe a sua vida e que você aprenda isso, que frutificar na Bíblia não é a quantidade de pessoas que você consegue evangelizar. Às vezes tem uma noção errada. Esse movimento de célula, a informação que às vezes passa de que uma pessoa frutífera, uma pessoa abençoada é uma pessoa que consegue levar muitas pessoas. Isso depende muito. Nós aprendemos aqui que temos pouca informação sobre André, mas André levou Pedro e Pedro foi uma referência. Tiago, temos poucas informações, mas ele foi até o fim com o Senhor Jesus. Frutificar na Bíblia tem a ver com fidelidade, não tem a ver com popularidade. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos bendizer o Senhor. A Rebeca está aqui conosco para adorar o Senhor e depois nós estaremos orando e participando aqui desse momento final de oração e de gratidão a Deus. Deixa um comentário do que você achou dessa palavra, do que você tem aprendido nesses dias, tá bom? Vamos adorar o Senhor. Eu
Amém, glória a Deus, amém. Que bom, nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Esse é o nosso desejo, né, para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra e a gente aprende para poder compartilhar, né? É que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, tá joia? Muito obrigado pela companhia. E nós temos feito sempre uma brincadeira aqui, né? A pessoa que enviar a resposta primeiro pelo meu WhatsApp 032 98892 8731 vai ganhar um brinde, tá ok? Então, antes de fazer a pergunta, eu quero pedir a vocês, se cada um que estiver assistindo aí puder conseguir, né, 10 pessoas para acessar o canal da igreja. O link está abaixo no Facebook, o link da Igreja Metodista no Porto. Conseguir lá se inscrever, porque nós vamos conseguir transmitir as nossas lives pelo YouTube, e a gente vai conseguir fazer uma transmissão melhor e alcançar mais pessoas, tá? Então, separe um dia aí, peça 10 pessoas para poderem adicionar lá o link e a gente conseguir a 1000 inscritos. Está faltando apenas 700 pessoas, tá joia? Então, se nós contamos com você, e aí a gente vai poder alcançar, então, fazer outros tipos de devocionais, estudos. Então, compartilhe aí com algumas pessoas, pedem para acessar, tá ok? O YouTube, o canal da Igreja Metodista no Porto. Tá joia? Então a pergunta de hoje é: qual o nome, preste atenção, qual o nome do outro irmão de Tiago? Qual o nome do outro irmão de Tiago? Tá beleza? Então nós vamos, aquele que enviar a resposta aqui pelo meu WhatsApp, vai ganhar aí o brinde, tá ok? Então, qual o outro nome do irmão de Tiago, tá beleza? Vamos orar então, agradecer a Deus por essa oportunidade, esse culto. Amanhã eu quero falar sobre Tiago, o Tiago maior, né? O Tiago, a Bíblia fala, irmão de João, filho de Zebedeu, tá ok? Então nós vamos falar sobre esse Tiago. Nós falamos sobre o Tiago hoje, o menor, o filho de Alfeu, e amanhã falaremos sobre Tiago, o maior, o 11º discípulo do Senhor Jesus, tá ok? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada por Deus. Mais uma vez quero agradecer ao carinho dos membros da Igreja Metodista no Porto pela lembrança, pelo dia do pastor, e fico muito feliz, tá? De ser pastor na Igreja Metodista no Porto e ter a alegria e o privilégio de poder caminhar com vocês, tá ok? Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor nos dá, estarmos juntos e cultuar o Senhor. Quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um, de cada família, e pedir que o Senhor esteja nos dando uma semana repleta da bênção e da paz que só o Senhor pode dar. Continuamos em oração para que a nossa vida social possa voltar ao normal. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe, ó Deus, de uma forma muito especial a vida de médicos, paramédicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na administração dos hospitais, pessoas que trabalham na limpeza. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa guardar as pessoas e curar as pessoas que estão enfermas, ó Pai. Ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê uma liderança, ó Deus, os governantes, uma liderança justa, que olhe para aqueles que estão menos favorecidos, ó Deus. Pedimos que a tua justiça possa se estabelecer em nosso país, que o Senhor levante homens e mulheres nesse momento de crise, homens íntegros, que façam, ó Deus, valer a tua justiça, e que os recursos possam chegar àqueles que estão, ó Deus, à margem da sociedade. Pedimos ao Senhor a tua bênção sobre nós, sobre o teu povo, e que o Senhor possa encher a cada família, a cada lar,
com a paz que só o Senhor pode dar. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado, tá, Joelma, pelo dia aí do pastor. Muito obrigado, Nevail, que estão aí conosco ligadinho. Minha mãe, Dona Ângela. Que comida ontem, Dona Ângela. Um abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus nos permitir. Tá ok? Deus abençoe. Fique com Deus.